A cidade industrial de Kharkiv estava imersa num nevoeiro espesso e no ruído caótico das atividades militares à superfície. Os comandantes da NATO e o exército ucraniano encenavam uma grande peça de teatro destinada a enganar o sistema de reconhecimento por satélite da Rússia. Eles mobilizaram centenas de caminhões militares pesados, movendo-se continuamente pelas avenidas principais. Tanques falsos feitos de borracha insuflável foram habilmente posicionados em cruzamentos estratégicos. A engenharia militar ucraniana apressava-se a escavar a terra para construir casamatas e trincheiras labirínticas. O som das escavadoras e as buzinas estridentes criavam uma cortina de camuflagem perfeita. Os meios de comunicação ocidentais espalhavam ruidosamente a notícia de que aquela era uma linha de defesa de aço impenetrável para deter o avanço russo. Mas tudo não passava de uma manobra de diversão barata das velhas raposas do Pentágono. A verdade mais sombria e perigosa não estava na superfície, mas escondida a 80 metros de profundidade, sob o granito frio, na zona da fábrica mecânica abandonada a leste da cidade. O gigantesco sistema de túneis subterrâneos da era soviética, originalmente concebido para resistir a bombas nucleares, fora transformado no covil do diabo. A NATO tinha secretamente renovado o local, convertendo-o num complexo laboratorial de campo numa escala sem precedentes. Ali, cientistas militares ocidentais trabalhavam dia e noite com amostras de vírus sob a luz fria dos laboratórios. Acreditavam que a camada de granito com dezenas de metros de espessura e os sofisticados sensores sísmicos os protegeriam em absoluta segurança contra quaisquer olhares curiosos. No entanto, subestimaram grosseiramente a capacidade da inteligência militar russa, o GRU. Cada movimento, por menor que fosse, já estava na sua mira. Um plano de infiltração da mais alta audácia e perigo foi ativado. Em vez de atacar frontalmente pelas entradas principais fortemente vigiadas, o comando russo decidiu enviar a elite das forças especiais Spetsnaz Vympel, 12 fantasmas em fatos de combate pretos equipados com alta tecnologia, aproximaram-se silenciosamente do alvo a partir de uma direção inesperada. Uma velha mina de sal, abandonada há anos, situada a cerca de 2 km a norte do centro do bunker. Os combatentes da Vympel moveram-se com rapidez e silêncio absoluto na escuridão profunda do subsolo. Não usaram explosivos para partir a rocha, pois a detonação ativaria os sensores de vibração do inimigo. Em vez disso, traziam a arma secreta da engenharia russa, um dispositivo portátil de perfuração térmica, a plasma de nova geração. A broca emitia um calor de até 5.000 graus Celsius, derretendo a rocha dura e transformando-a em lava líquida, sem causar qualquer ruído ou tremor significativo. O comandante da Vympel sinalizou para iniciar a formação. 2 engenheiros avançaram encostando a broca à parede de granito gelado. Um clarão azul-violeta iluminou os rostos, decididos e suados. A pedra dura derreteu como cera de vela, criando um pequeno túnel apenas o suficiente para um homem passar. O cheiro à pedra queimada foi imediatamente absorvido pelo sistema de filtragem de ar especializado para evitar a detecção. Assim, 12 homens tenazes avançaram profundamente no solo metro a metro. Tinham de correr contra o tempo e contra a falta de oxigênio no ambiente confinado. Após 4 horas de perfuração contínua, a broca finalmente atravessou o betão armado e protegia a carapaça do bunker da NATO. Uma rajada de ar frio vinda do interior atingiu-os, trazendo um cheiro forte a produtos químicos. O comandante fez um sinal com a mão para desligar todos os equipamentos eletrônicos desnecessários e passar ao modo de respiração tática. Tinham alcançado a área técnica do sistema de ventilação. Diante deles estavam enormes tubos metálicos que se cruzavam como as entranhas de um monstro. Os 12 soldados da Vympel deslizaram suavemente para dentro dos tubos de ventilação como serpentes venenosas. As submetralhadoras AES-Val com silenciadores integrados já estavam carregadas. Os seus olhos estavam colados aos óculos de visão noturna térmica, varrendo cada canto do corredor embaixo. Sem um único ruído, sem um único erro, os fantasmas da Rússia tinham entrado no coração do inferno de Kharkiv, sem que os guardas da NATO no exterior fizessem a menor ideia. O verdadeiro pesadelo para aqueles que espalhavam a morte branca estava prestes a começar no seu próprio covil.
Da boca do tubo de ventilação no teto alto, a 20 metros do chão, 12 pares de olhos frios da equipa Wimpel olhavam para o vasto compartimento de carga. A cena lá embaixo fez até os guerreiros mais experientes estremecerem de repulsa. Centenas de drones de longo alcance, o 202 Airborne, estavam alinhados como abutres à espera de ordem para levantar voo. Ao lado de cada drone, grupos de especialistas em armas químicas ocidentais, em fatos de proteção hazmat brancos e selados, bombeavam cuidadosamente líquidos verdes, fluorescentes bizarros para os compartimentos sob a fuselagem dos UAVs. Esta era a semente do diabo sobre a qual a inteligência do GRU havia avisado um vírus biológico mutante, desenhado especificamente com base no mapa genético, para atacar e devastar o sistema imunitário dos povos eslavos. Bastava uma pequena quantidade dispersa na atmosfera da região fronteiriça para causar um genocídio irreversível. A indignação subiu ao extremo, impulsionando a ação. O comandante da Wimpel sinalizou manualmente a formação. Cordas de Kevlar ultra-resistentes foram lançadas silenciosamente. 12 sombras deslizaram até o chão de betão com perícia e aterraram suavemente como gatos selvagens. Aproveitaram a sombra das filas de contentores para se esgueirarem até a zona dos tanques centrais. A missão era colocar cargas de explosivo plástico C4 nas bases dos tanques de produtos químicos para incinerar toda aquela semente de calamidade. O soldado de engenharia fixou rapidamente os detonadores temporizados no metal frio dos tanques. Mas as velhas raposas da NATO tinham equipado a base com um sistema de segurança multicamada extremamente sofisticado. Assim que o calor corporal do soldado russo se aproximou do tanque, um sistema de varrimento térmico infravermelho ativo, Sentinel, montado no teto, girou subitamente. O seu olho eletrônico vermelho fixou-se no sinal térmico anômalo. Imediatamente o alarme de nível 1 foi ativado. Sirenes de alta frequência rasgaram o silêncio do bunker. Luzes rotativas vermelhas acenderam-se, tingindo todo o vasto espaço de cor de sangue. Os especialistas químicos em pânico largaram as ferramentas e correram aos gritos para as saídas de emergência, criando uma cena caótica. Através dos altifalantes, os gritos do general da NATO ecoaram, ordenando o bloqueio total da área de carga. Portas de aço à prova de explosão com metros de espessura começaram a deslizar das paredes com o rugido de motores hidráulicos. Eles queriam prender os guerreiros russos dentro daquela armadilha mortal para servirem de cobaias vivas para os seus venenos. O general da NATO, na sala de controlo central, sorriu cruelmente ao ver os pontos térmicos isolados no ecrã tático. Não mostrava medo. Pelo contrário, sentia uma excitação extrema, como um caçador prestes a capturar uma presa valiosa. Com um rosto frio e inexpressivo, ele pressionou o botão para ativar o protocolo de bloqueio de emergência de nível B. Paredes de liga de titânio com 50 centímetros de espessura desceram do teto a uma velocidade vertiginosa. O som do metal a colidir criou um estrondo sísmico, como um martelo gigante a bater numa bigorna. A única rota de fuga da equipa Wimpel foi totalmente selada por uma muralha indestrutível. O vasto espaço do compartimento de carga transformou-se numa gaiola hermética sem saída. Não parando por aí, o general ordenou aos técnicos que ativassem o sistema de injeção de gás nervoso VX melhorado na zona bloqueada. Ele queria ver os soldados russos a contorcerem-se em agonia para satisfazer os seus instintos doentios. Bocais de alta pressão, dispostos ao longo das paredes, começaram a expelir jatos de gás amarelo pálido mortal, acompanhados por um silvo horrível. O comandante da Wimpel gritou a ordem pelo intercomunicador equipa ativar imediatamente as máscaras de gás PMK-4 modernas. As máscaras seladas cobriram os rostos firmes dos soldados, protegendo-os da foice da morte invisível, que se espalhava no ar denso. Rapidamente formaram um círculo defensivo, encostados uns aos outros, com as armas apontadas em todas as direções, em alerta máximo. A luz vermelha do alarme refletia-se nas viseiras das máscaras, criando imagens fantasmagóricas e uma tensão extrema. Das portas laterais reservadas à segurança, começaram a surgir vultos negros e enormes. Eram os mercenários de elite das empresas militares privadas ocidentais, contratados para proteger a instalação. Não eram soldados comuns, mas máquinas de matar equipadas com exoesqueletos de última geração, que aumentavam a força e a capacidade de carregar armas pesadas. O som dos servos hidráulicos das armaduras
zumbia a cada movimento, causando arrepios. A armadura composta preta e brilhante refletia as luzes de alarme, criando uma sensação de domínio físico absoluto. O som dos seus passos batia no betão como martelos pneumáticos, sinalizando um confronto desigual prestes a explodir. As metralhadoras giratórias de 6 canos Makento e 34 minigun nas suas mãos começaram a girar para ganhar impulso. A equipa Wimpel compreendeu que não só tinha de lutar contra o gás e o confinamento, mas também enfrentar verdadeiros monstros de aço. A hora da vida ou morte tinha chegado. Não havia lugar para medo ou hesitação, apenas lutar ou morrer para proteger a pátria da aniquilação. Os dedos apertaram os gatilhos das AS-Val e SR-3M Vicker, prontos a responder à arrogância do inimigo com chumbo. O combate explodiu violentamente logo no primeiro segundo, transformando o compartimento de carga num campo de batalha sangrento e caótico. As miniguns nas mãos dos mercenários começaram a cuspir uma tempestade de fogo. O zumbido dos motores elétricos misturava-se com o estalo seco de milhares de balas, criando uma parede sonora ensurdecedora. Projéteis de calibre 7,62 rasgavam o chão de betão e perfuravam os barris de produtos químicos, criando faíscas elétricas vermelhas. Os guerreiros da Wimpel não recuaram perante o poder de fogo avassalador. Moviam-se agilmente como fantasmas através da matriz balística, aproveitando a lentidão volumosa dos exoesqueletos para se infiltrarem nos pontos cegos. As suas espingardas de assalto especiais AS-Val e SR-3M Vicker começaram a responder com ferocidade. As munições subsônicas perfurantes SP-SAIS de 9mm, desenhadas especificamente para as forças especiais russas, mostravam a sua eficácia máxima a curta distância. Os atiradores russos apontavam calmamente para os pontos fracos das armaduras, como as juntas hidráulicas nos joelhos e as fendas na proteção do pescoço. Um mercenário gigante, que avançava agressivamente, estancou de repente. Uma bala SP-SAIS atravessou o vidro de proteção do tornozelo, fazendo colapsar o sistema de suporte da perna. Ele caiu no chão como uma torre a desabar. Imediatamente, uma granada RGN foi lançada na fenda da armadura do peito, acabando com ele numa explosão abafada. Mas o inimigo ainda era numeroso e agressivo. Invadiram pelas portas laterais como uma inundação. O passo pesado dos esqueletos metálicos fazia tremer o chão. No espaço confinado cheio de gás VX à deriva, a batalha passou para a fase mais brutal do combate corpo a corpo. Um soldado da Wimpel sem munições na espingarda sacou da faca de combate Smersh e investiu contra um inimigo. Deslizou agilmente por baixo do adversário, evitando o soco de toneladas do braço mecânico. O grito de dor do mercenário foi abafado pelo estouro ensurdecedor das granadas de atordoamento Zarya. A luz cegante e a onda de choque no espaço fechado desorientaram temporariamente os soldados da NATO. Dispararam desordenadamente para o ar, rebentando contentores de ácido que espalharam líquido corrosivo por todo o lado. O fumo da pólvora, misturado com os vapores tóxicos, criava um verdadeiro cenário de inferno na Terra. Os soldados russos lutavam e apoiavam-se mutuamente, recuando gradualmente para o corredor que levava à zona central. Sabiam que se continuassem naquela guerra de desgaste, a morte era certa. Precisavam de mudar de tática imediatamente antes que o cerco de aço do inimigo se fechasse por completo. O comandante da Wimpel olhou rapidamente para o ecrã de estado no capacete e percebeu que a situação se tornava desesperada se ficassem ali. A munição tinha descido para níveis de alerta vermelho, enquanto o inimigo continuava a chegar. A antiga rota de fuga pela mina de sal tinha colapsado devido aos tremores das explosões anteriores. Ele gritou pelo intercomunicador, ordenando a mudança imediata do objetivo tático. Avancem para a sala de controlo central. Se tivermos de morrer, faremos deste lugar uma tumba comum para enterrar todos estes ratos ocidentais. A ordem firme, como um juramento de morte, reanimou o espírito de toda a equipa. O subcomandante entendeu imediatamente. Puxou o lança-granadas portátil RGM-40 Castet. Das costas apontou para o grupo de soldados com exoesqueletos que bloqueava o corredor norte e apertou o gatilho. A granada termobárica GM-94 saiu do cano. Uma explosão surda fez tremer o chão. A bola de fogo termobárica engoliu os 3 inimigos da frente. A pressão imensa partiu as estruturas metálicas das armaduras e atirou-os contra a parede de betão. Uma brecha na formação inimiga apareceu.
A equipa Vimpel lançou simultaneamente granadas de fumo RDGM para a frente, criando uma cortina branca e espessa que cegava os sistemas de mira automática dos robôs de combate. Atravessaram a chuva de balas como flechas a cortar o vento. As espingardas AK-12 e a metralhadora PKP Pecheneg rugiram furiosamente, abrindo um caminho de sangue. Os soldados da NATO que bloqueavam o caminho foram abatidos antes de perceberem o adversário no meio do fumo. Sangue e pedaços de armadura voavam pelo corredor estreito. Um jovem soldado foi atingido de raspão no ombro por uma bala de 12, 7mm que rasgou o Kevlar. O sangue jorrou, tingindo a manga de vermelho, mas ele cerrou os dentes e suportou sem um gemido. Manteve a arma firme, cobrindo o avanço dos camaradas. O espírito de aço do soldado russo, forjado no fogo, não lhes permitia cair naquele momento. Um companheiro amparou-o a tempo para continuarem a correr com a determinação de não deixar ninguém para trás. O corredor para a zona central era longo e cheio de armadilhas. Guardas surgiam dos nichos laterais para bloquear o caminho freneticamente. O confronto acontecia a distâncias impensáveis a poucos metros uns dos outros. Facas de combate e coronhadas tornaram-se as armas principais quando os carregadores esvaziaram. A brutalidade atingiu o auge quando os soldados tiveram de usar os seus próprios corpos para derrubar inimigos muito maiores. Finalmente, a grossa porta de aço da sala de controlo central apareceu diante deles. Era a última fronteira entre a vida e a morte. O soldado de engenharia correu e colou uma carga explosiva direcional na fechadura, preparando o golpe decisivo no coração do comando inimigo. Uma explosão estalou como um trovão. A carga C4 detonou com uma força concentrada extrema, atirando a porta de aço de 20 centímetros para dentro da sala de controlo. A porta de toneladas voou como um brinquedo, esmagando as secretárias dos oficiais de serviço. Imediatamente, os guerreiros da Vimpel atravessaram a poeira como fantasmas da morte. Os disparos das AK-12 e das pistolas PL-15 Lebedev soaram secos e com precisão absoluta. Os oficiais técnicos da NATO, em pânico, tentaram sacar das suas Glock 17, mas foram abatidos instantaneamente. Um coronel da inteligência ocidental tentava loucamente destruir os discos rígidos dos servidores com a coronha da arma para eliminar provas. Antes que pudesse levantar a mão, uma faca tática voou e pregou seu braço ao armário do servidor. O comandante da Vimpel ordenou o controle total da área e a captura do comandante para obter os códigos. Enquanto os camaradas vigiavam a entrada, o especialista em guerra eletrônica ligou rapidamente o computador militar, robusto à porta de administração central. O ecrã encheu-se de linhas de código vermelhas, alertando para a intrusão ilegal. A firewall de segurança máxima do Pentágono tentava bloquear o acesso, mas com a experiência de um hacker veterano que servira no FSB, o soldado russo digitou calmamente complexos comandos Linux para quebrar cada camada de encriptação. O seu objetivo não era desligar o alarme ou abrir as saídas, mas sim algo infinitamente mais perigoso. O sistema de refrigeração do pequeno reator nuclear SMR, que fornecia energia ao bunker, acedeu rapidamente ao controlo das bombas de circulação de água. Um sorriso frio surgiu nos lábios do jovem soldado. Ele pressionou a tecla Enter com decisão, ativando o processo de sobrecarga térmica, também conhecido como meltdown. No grande ecrã de parede, as barras de estado da temperatura do núcleo começaram a passar do verde para o amarelo e depois para o vermelho vivo. A sirene de alarme mudou para um ritmo acelerado e mais estridente que nunca. O sistema de voz automático anunciou num tom inexpressivo o perigo de nível catastrófico. A temperatura no reator disparou para 800, depois 1000 graus Celsius em poucos segundos. As barras de combustível de urânio começaram a derreter incontrolavelmente. Os oficiais da NATO, capturados ajoelhados no chão, empalideceram ao ver a sentença de morte em contagem decrescente. Compreenderam que em poucos minutos o coração energético da base transformar-se ia numa bomba suja gigante, incinerando tudo num raio de quilômetros e enterrando para sempre os seus segredos negros. O comandante da Vimpel olhou para o relógio e ordenou à equipa que se preparasse para a batalha final. Sabia que o inimigo faria qualquer loucura para retomar a sala de controlo e parar a autodestruição, e a missão deles agora era defender a posição até o último suspiro para garantir que as portas do inferno nunca mais se fechassem. Do lado de fora,
Da única porta de aço que dava para a sala, o som dos passos de milhares de soldados da NATO soava como um trovão. Lançavam-se como mariposas contra a luz, sabendo que o tempo estava a acabar. O general inimigo gritava pelo megafone, ordenando um ataque total a qualquer custo. Se não retomassem o sistema de refrigeração, morreriam todos juntos. A porta de aço tremeu sob a pressão de explosivos C4 colocados pelo inimigo. Uma grande explosão ecoou, mas a porta superpesada aguentou apenas ligeiramente deformada. Imediatamente, através de seteiras improvisadas, os soldados da Wimpel abriram fogo. A metralhadora PKP de calibre 7,62 montada sobre uma secretária transformou-se num ponto de fogo mortal. Rajadas varreram o corredor estreito lá fora, perfurando o Kevlar dos mercenários na linha da frente. Corpos inimigos amontoavam-se, criando barreiras de carne. O sangue corria pelo chão. Os soldados ucranianos atrás, sem caminho para recuar, foram forçados a pisar os corpos dos companheiros para avançar. Disparavam descontroladamente com espingardas Mi-4A1 e metralhadoras Mi-200 e 49 SAW. As balas ricocheteavam na sala de controlo, destruindo o betão e estilhaçando os ecrãs. O fumo reduziu a visibilidade a poucos metros. Uma granada Mi-67 inimiga conseguiu passar pela fenda da porta e rolou para o meio da sala. O médico da equipa russa não hesitou e atirou-se sobre a granada. Uma explosão abafada soou, seu corpo saltou e ficou imóvel. O seu sangue encharcou o chão, mas os camaradas à volta ficaram ilesos. Aquele sacrifício heróico foi como óleo na fogueira do ódio nos corações dos sobreviventes. Responderam com uma ferocidade extrema. O subcomandante usou o lança-granadas de 40 mm para disparar diretamente contra a multidão na porta. A explosão termobárica no espaço fechado teve um efeito devastador, rasgando pulmões e tímpanos de dezenas de inimigos. Gritos de agonia ecoaram pelo corredor. Mas o inimigo era demasiado numeroso, enviando vaga após vaga como ondas violentas. Um grupo de forças especiais SAS britânicas, equipado com escudos balísticos Venge-VM, começou a avançar para proteger os companheiros. Usavam cortadores de plasma para serrar as dobradiças da porta, espalhando faíscas que iluminavam a sala. O comandante da Wimpel, ferido no ombro esquerdo, continuava a disparar rajadas precisas com uma mão nas pernas dos que seguravam os escudos. A luta por cada centímetro era sufocante. Ninguém recuava, ninguém se rendia. Apenas tiros e explosões serviam de linguagem naquela hora final. No espaço confinado da sala de controlo restava apenas o cheiro forte a sangue e pólvora queimada. Os 6 sobreviventes da Wimpel estavam encostados uns aos outros num último círculo defensivo. A munição estava criticamente baixa. As AK-12, com os canos em brasa pelo fogo contínuo, jaziam no chão coberto de invólucros. Nas mãos restavam apenas pistolas PL-15 e algumas granadas defensivas FUM. O sangue das feridas encharcava os uniformes rasgados, mas ninguém se preocupava em fazer curativos ou gemer. A temperatura na sala subia vertiginosamente como num forno, devido ao calor do reator nuclear em sobrecarga que começava a verter pelas fissuras. O comandante, com o rosto cinzento de fuligem, mas os olhos a brilhar como estrelas, cumpria a última missão importante da sua vida, na consola do servidor enviar todo o pacote de dados com as provas de vídeo dos crimes biológicos da NATO para o Estado-Maior em Moscovo. No ecrã rachado a barra de progresso do envio, avançava percentagem a percentagem para a ansiedade extrema da equipa. As filmagens em grande plano dos tanques de vírus mutante verde, os logótipos das farmacêuticas ocidentais nos contentores, tudo eram provas irrefutáveis para arrancar a máscara de falsos direitos humanos do inimigo perante o tribunal da CUN. Consciência humana. Do outro lado da porta, o som dos cortadores de plasma gania. A chama azul lambia o aço reforçado. Os gritos selvagens de centenas de mercenários da NATO aproximavam-se. Sabiam que a presa não tinha saída e tornavam-se mais cruéis, querendo capturá-los vivos para a tortura. O comandante olhou para os seus queridos camaradas uma última vez. Um entendimento sem palavras passou entre aqueles soldados que tinham vivido e morrido juntos durante anos. Assentiram levemente uns para os outros. Um sorriso orgulhoso surgiu nos lábios daqueles que estavam prestes a partir. Quando a barra de estado indicou 100%, o comandante enviou a mensagem acompanhada por uma nota de voz encriptada de emergência.
A sua voz soou firme e estranhamente calma no meio das explosões coordenadas bloqueadas. Vírus totalmente isolado neste bunker. Não deixem nada sair daqui. Apaguem este lugar imediatamente. Não se preocupem conosco. Esta é a ordem final pela Grande Rússia. O sinal foi transmitido via satélite militar Meridian, atravessando a Terra e voando para o céu, levando o testamento sagrado dos heróis silenciosos. No Centro de Comando de Defesa em Moscovo, os generais levantaram-se ao receber a mensagem. Um silêncio mortal caiu sobre a vasta sala de guerra. Olhos avermelhados fixavam o ponto a piscar no mapa de Kharkiv. Compreendiam que o preço da vitória de hoje era pago com o sangue dos seus melhores filhos. Uma decisão difícil, mas obrigatória, teve de ser tomada. A ordem para ativar o ataque de aniquilação foi aprovada com dor extrema. O som do cortador de plasma parou. Um momento de silêncio curto, mas aterrador, envolveu o espaço sufocante. Seguiu-se um estrondo que abalou o mundo. A porta de aço pesada desabou para dentro, esmagando o betão. A poeira rodopiou, obscurecendo a visão. Do meio do fumo, as sombras gigantes da infantaria mecanizada da NATO invadiram como uma barragem rebentada. O som das botas no chão era ameaçador. Dezenas de lasers vermelhos de M4A1 e miniguns varreram a sala à procura de alvos. Gritavam excitados certos de que os ratos russos estavam sem munição, a tremer num canto, à espera da morte. O comandante da equipa SAS entrou primeiro com ar triunfante. Levantou a mão para cessar fogo e capturar os reféns para obter informações. Mas o sorriso arrogante desapareceu ao ver a cena. Os 6 guerreiros da Vympel não estavam escondidos. Estavam de pé em linha diante do painel de controlo destruído. Nas mãos, não tinham armas, mas detonadores remotos ligados a rastilhos. Aos seus pés e à volta dos pilares de sustentação da sala, havia pilhas de C4 e minas antitanque TM-62. O olhar do comandante russo fitou o inimigo diretamente. Não havia ódio ou medo naqueles olhos, apenas a calma estranha de quem aceitou a morte como parte da glória da missão. Ele esboçou um sorriso de desafio, um sorriso que fez gelar a espinha do comandante ocidental. Ele gritou desesperado pelo rádio recuar: "Fujam, é uma armadilha", mas era tarde demais para arrependimentos. O polegar do soldado russo pressionou com força o botão vermelho. Uma explosão ensurdecedora rasgou os tímpanos. A carga explosiva combinada de mais de 50 kg detonou, criando uma força destrutiva num espaço fechado. A pressão soprou a vanguarda inimiga de volta para o corredor como bonecas de trapo. Os exoesqueletos caros foram retorcidos como latas de cerveja. Os pilares de betão partiram-se instantaneamente. O teto do túnel com milhares de toneladas perdeu o apoio e desabou com um estrondo, enterrando tudo num túmulo de betão gigante. A poeira de pedra engoliu toda a vida num instante. Os gritos ficaram presos na garganta. A sala de controlo e centenas dos melhores soldados da NATO desapareceram para sempre sob os escombros. Aquele ato suicida heróico não só eliminou a força inimiga, como colapsou o sistema de ventilação e as saídas, transformando o local num caixão selado, isolando o vírus mortal no subsolo antes que pudesse espalhar-se. O sacrifício da Vympel terminava ali, mas as suas almas imortais tornaram-se a muralha eterna que impediu a catástrofe para a humanidade. No silêncio que regressou às ruínas, ouvia-se apenas a queda de pedras, sinalizando o fim de uma batalha e o início da fúria vinda dos céus. No Centro de Gestão de Defesa Nacional, em Moscovo, a atmosfera era pesada como chumbo. Quando o último sinal vital do comandante da Vympel se apagou no ecrã gigante, a sala mergulhou num silêncio absoluto. Um silêncio doloroso, mas cheio de fúria. Os generais veteranos baixaram as cabeças solenemente, mas os punhos estavam cerrados com as veias saltadas. Os olhos ardiam com um fogo de vingança. O sacrifício dos 12 soldados não podia ser em vão. O seu sangue fora derramado para salvar a humanidade e agora a Rússia tinha de responder com o castigo mais terrível. O ministro da Defesa, com o rosto duro como granito, levantou o telefone vermelho ligado diretamente ao Kremlin. Uma ordem curta, mas com peso de 1000 toneladas, foi dada: ativar a Operação Meteoro Vermelho. Apagar totalmente o alvo Kharkiv da face da Terra. Imediatamente na base aérea estratégica de Engels, no interior da Rússia, os monstros do céu acordaram. As sirenes de combate uivaram. Técnicos da Força Aérea
corriam na pista com caminhões de combustível e bombas. A atenção focava-se em 3 bombardeiros estratégicos supersônicos Tu-160M Cisne Branco, abastecidos ao máximo. Sob a barriga do Tu-160 Litruíder havia um objeto negro gigante. Não era uma bomba comum. Era a besta Fab 9000, a maior bomba não nuclear lançada por avião do mundo, com 9 toneladas de peso e quase 5 toneladas de TNT. Ao lado, mísseis hipersônicos 40 e 72 Kinzhal estavam suspensos nas asas dos outros 2 Tu-160, prontos para perfurar qualquer betão. Os pilotos subiram para os cockpits com rostos frios e determinados. Conheciam a sua missão histórica. Os motores gigantes NK-3202 arrancaram. O rugido rasgou a noite. Fogo azul saiu dos pós-combustores empurrando as máquinas de 270 toneladas pela pista. Seguidos por caças de escolta Su-35S, a formação em seta subiu a 15 mil metros a Mach 2 em direção à fronteira ucraniana, onde os ratos da NATO se escondiam, sem saber que o apocalipse se aproximava a partir das nuvens. A 12 mil metros de altitude, o radar do Tu-160M Líder confirmou o bloqueio do alvo. As coordenadas coincidiam perfeitamente com o último sinal do comandante da Wiempel. O piloto puxou a alavanca de disparo friamente. 2 mísseis hipersônicos Kinzhal soltaram-se e mergulharam a Mach 10 envoltos em plasma. Como brocas de diamante gigantes, perfuraram a frágil defesa antiaérea inimiga. As 2 setas da morte cravaram-se nos pontos fracos da estrutura geológica do bunker, já enfraquecida pela equipa especial. Uma explosão surda no subsolo rachou a carapaça de granito, criando fendas mortais diretas ao inferno. Logo a seguir, o momento decisivo. A bomba gigante Fab 9000 soltou-se do Cisne Branco. Caiu em queda livre, criando um assobio horrível, como o grito da morte. O céu pareceu desabar com a queda das 9 toneladas de aço e explosivos. Quando a bomba atingiu o epicentro da explosão dos mísseis, uma bola de fogo mais brilhante que o sol irrompeu. A onda de choque varreu tudo à superfície num raio de 2 km. Mas a verdadeira destruição foi embaixo. A ressonância das 5 toneladas de TNT com os tremores geológicos criou um terremoto artificial de grau 10. Todo o sistema de túneis, a 80 metros de profundidade, colapsou instantaneamente como um castelo de cartas. As paredes de betão desfizeram-se em pó. O teto de milhões de toneladas esmagou o exército da NATO e os mercenários lá dentro. Generais foram esmagados antes de poderem gritar. Os barris de vírus foram incinerados pelo calor e pressão e enterrados para sempre. O solo no complexo industrial de Kharkiv afundou, criando uma cratera gigante que engoliu a ambição ocidental. Poeira e rocha voaram até ao céu, tapando a lua. Do alto que fora uma base moderna, era agora uma cicatriz negra na terra, uma vala comum para milhares de inimigos. O tremor partiu janelas a dezenas de quilômetros. A chuva de meteoros artificiais cumpriu a sua missão: eliminar a praga biológica e purificar a terra com o fogo mais devastador. O silêncio da morte cobriu a cratera, sinalizando o fim definitivo do inferno de Kharkiv. O amanhecer chegou à terra morta de Kharkiv. A luz fraca do sol atravessou a poeira. Onde antes havia um complexo industrial, restava apenas uma cratera abissal com quilômetros de diâmetro. A terra nas bordas estava vitrificada, negra e brilhante, devido ao calor da Fab 9000. Não havia vestígios do bunker, das máquinas de guerra ou do vírus. Tudo fora enterrado para sempre. O silêncio reinava, uma paz de quem foi limpo pelo fogo sagrado. Mas a guerra não parou. O Ministério da Defesa da Rússia organizou uma conferência de imprensa internacional em Moscou. O último vídeo enviado pelo comandante da Wiempel foi transmitido globalmente sem censura. O mundo ficou em choque. As imagens dos barris de vírus com logótipos da NATO eram provas irrefutáveis, um estalo na cara dos moralistas do Pentágono e de Bruxelas. Uma onda de indignação varreu as capitais ocidentais. Povo em Paris, Berlim e Londres saiu às ruas contra os seus governos. A reputação da NATO desmoronou. Na Praça Vermelha, em Moscovo, a bandeira foi hasteada a meio mastro ao som do hino nacional russo. Milhares de cidadãos e soldados prestaram homenagem solene. A voz do presidente russo ecoou, lendo os nomes dos 12 heróis da Wiempel que se fundiram com a Terra-mãe para salvar a Europa. Os seus nomes seriam gravados a ouro em mármore. A Rússia venceu militar e moralmente.
o urso russo provou ao mundo a sua força inviolável. Qualquer inimigo que ameace a nação russa pagará com a destruição total. A Operação Inferno de Kharkiv terminou, mas a epopeia de coragem ecoará para sempre como um aviso aos adversários do outro lado do oceano. Nunca acordem a fúria russa.